Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal compartilho com vocês vivências, aprendizados e algum conhecimento adquirido ao longo desse 1 ano e meio no qual venho enfrentando o endividamento. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma situação que me aconteceu no supermercado. Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola e a gente vai fazer a nossa reflexão diária. Então hoje eu passei por uma situação no supermercado que me fez refletir demais sobre como a nossa mente funciona, sabe? E principalmente sobre como a gente conduz a nossa vida financeira, né? A nossa vida de modo geral, mas mais especialmente as nossas finanças. Então, eu estava no caixa, a mocinha me atendeu assim muito cordialmente, sabe? Extremamente gentil, solícita e começou a colocar as minhas compras em sacolinhas plásticas, sabe, da própria loja. E eu estava com as minhas eco bags, então eu falei para ela, moça, olha, eu estou com as minhas eco bags. Olhei gentilmente para ela, para as eco bags e apontei aqui para ela, né? Fiz, olha, tá aqui. Ela fez, aham, acenou com a cabeça e continuou. Pasme! Ela continuou colocando as coisas nas sacolinhas. E então, eu achei curioso, mas eu repeti a fala. Falei, moça, eu trouxe as minhas eco bags. E, para minha surpresa, ela continuou usando sacolinhas. E para piorar, ela colocava duas sacolinhas, uma dentro da outra, para reforçar e para que não arrebentasse durante o trajeto. Sendo que eu estava colocando dentro das eco bags, ela já estava vendo. Cristo. Ali, eu percebi que ela não estava fazendo por maldade ou por deboche. Não, ela estava no piloto automático. É esse o problema. Foi esse o problema, não há dúvida. A mente dela foi autoprogramada para executar uma sequência de ações repetidamente. Ações repetidas. Então ela simplesmente não conseguiu desligar daquele modus operandi para se adaptar para se adaptar a mim, né? A uma cliente que estava ali na frente dela. Ela não conseguiu. Então, falando sobre isso, assim, refletindo sobre essa situação, né? A gente percebe que isso acontece o tempo todo na nossa vida, não é? Eu percebo. Muitas vezes eu me pego repetindo no modus operandi e falo, opa, não é por aqui, calma, Priscila, vamos por ali. Então a gente entra numa rotina automatizada e para de perceber o que a realidade está pedindo para nós naquele exato momento, naquela situação. Então, quando ficamos assim, engessados, em um único modo de funcionar, a gente se torna inadequado, né? Inadequada, e a gente fica realmente fora do que a situação presente nos pede. E isso é um erro. E isso afeta nossas finanças, ok? Então a intenção daquela atendente era muito boa. Ela queria proteger as minhas compras, ela queria me proteger de qualquer problema com o transporte daquelas compras. Ela tinha uma excelente intenção, mas a atitude dela foi completamente inadequada para a minha necessidade naquele momento. Ai, ai. E a grande pergunta que eu me fiz voltando para casa foi: quantas vezes eu estou fazendo exatamente a mesma coisa com a minha vida financeira? Porque a gente faz, com certeza. E aí fiquei revisitando minhas coisas, minhas atitudes, fiquei revisitando tudo. E muitas vezes eu percebo que eu adoto uma postura financeira, um hábito de consumo também, né? Ou um método de controle que funcionou para determinado período da minha vida, mas que não funciona o tempo todo. Ou que funciona para certos dias da semana, mas que não funciona para outros dias dessa mesma semana. É tudo muito delicado, são muitas camadas. Nem tudo é uma coisa certa. Na vida não é.
assim, né? Tudo é trabalhoso, exige atenção, exige cuidado, exige presença, exige consciência. Então a gente entra no modus operandi financeiro e quer que ele sirva para tudo. E não serve, tá? A gente quer usar a mesma régua para o começo do mês, quando entram as contas grandes, né? E para o final do mês, quando já não tem mais conta, mas também o dinheiro está apertado, o orçamento está estrangulado muitas vezes, né? Quer agir da mesma forma nos meses atípicos, como no início do ano com impostos e datas comemorativas, como nos meses normais, que muitas vezes não tem nada, é só administrar a rotina mesmo, não é? Então a gente quer manter a mesma conduta de quando a gente vivia numa outra realidade financeira, sem aceitar que hoje o momento pede ajuste, pede outra coisa, não é? Então, sair do endividamento e construir uma vida financeira saudável não é um processo rígido. Não exige uma fórmula engessada que funciona de maneira idêntica durante os 365 dias do ano. Não. O que o processo de reorganização financeira pede, o que esse processo de saída das dívidas exige de nós, é jogo de cintura, é flexibilidade, é maleabilidade, entende? Então, sabe por quê? Porque a vida é dinâmica, entende? É porque a vida é dinâmica. E olha, eu tô falando aqui focada no financeiro, na nossa vida financeira. Mas, gente, em todas as nossas relações, em todas as áreas da nossa vida, não é exatamente isso? Você pode ser uma pessoa e ter determinada atitude, e essa atitude vai servir para tudo em determinada relação, em determinada área da sua vida? Não. Então, com a finança, não é diferente, ok? Então, vamos seguir. As semanas do mês em que você vai precisar, semanas do mês em que você vai precisar ser mais criterioso, segurar mais as pontas, fechar a torneira. E as semanas em que você terá um pouco mais de folga, entende? Para se organizar, para respirar. Há momentos em que você vai precisar gastar mais energia para reorganizar sua casa, né? E outros em que o foco será por produzir mais. Então você não vai estar cuidando de casa, você vai estar cuidando de pensar em como produzir mais, tá? E quando a gente se recusa a ajustar as velas, quando a gente fica preso a uma conduta fechada, eu sempre fiz assim. Eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim e morrer assim. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu só sei gastar assim. Meu mês é assim e pronto. Nós somos nossos próprios algozes, nós somos nossos próprios sabotadores, né? E nós mesmos nos tornamos o nosso maior obstáculo na nossa jornada quando a gente faz isso. Então a gente trava o fluxo, a gente impede o processo de mudança aconteça, que o processo de mudança aconteça e a gente tira totalmente a naturalidade de toda essa questão, de toda essa situação que provavelmente, se a gente tivesse essa flexibilidade, essa maleabilidade, a gente notaria uma naturalidade acontecer na resolução de todas as nossas coisas. Então, você não precisa ser a mesma pessoa financeira todos os dias do ano. Você só precisa aprender a escutar o que o momento presente pede de você. Então, você precisa estar presente. Esse é o grande segredo. Presença. Consciente. Presença consciente. A atendente do supermercado perdeu a oportunidade de economizar sacolas. E também perdeu a oportunidade de me atender de forma personalizada, porque ela estava presa no automático. E você? E você? O que você está fazendo no automático? Onde você está rodando no piloto automático aí na sua vida financeira?
Eu tô focada no financeiro, mas você pode pensar em qualquer outra área da sua vida, tá? Qual é o hábito antigo que você continua repetindo, mas que você deveria mudar? Hum? Onde você está colocando 2 sacolas e nem precisava de nenhuma sacola? Hum? Diz pra mim. Ai, às vezes a gente se acostuma, né? E onde você se acostumou a colocar 2 sacolas onde nem precisa? De nenhuma sacola. Para sair de onde a gente está e alcançar a nossa liberdade, a gente precisa desligar o automático. Olhar para a realidade que a gente tem hoje, que a gente está vivendo agora. Ter humanidade e ajustar o passo. Pense nisso, ok? Por hoje é só. Um grande beijo e até o próximo vídeo.